O LAPS, bom, aí entra, isso foi toda a parte teórica que eu tinha que falar para vocês, todo o legado dos satélites geoestacionários, todas as técnicas. Bom, o LAPS, a gente, como eu já destaquei em outras apresentações, eu sempre trago essas informações para quem, na primeira vez, está vendo esse slide ou essas informações específicas. O sistema é o Medcast, que é um sistema de difusão de dados da agência de exploração de satélites geoestacionários e satélites de órbita polar, né? Ou seja, a EUMETSAT, que é uma agência europeia, localizada na cidade de Darmstadt, na Alemanha, a mais ou menos 30 minutos de Frankfurt. Então, o sistema Medcast foi um sistema de difusão, ou seja, os dados, vários dados, incluindo dados de satélites geoestacionários e de satélite de órbita polar, são transmitidos para diferentes usuários em diferentes partes do globo através de licenças, e isso permite que, com isso, a gente tenha essas informações chegando aos usuários finais, permitindo que eles tenham autonomia, né? A gente está falando de um sistema descentralizado que permite ter acesso a esses dados com uma infraestrutura mínima necessária para se montar essa aquisição de dados. Está falando de uma estrutura aí de torno de R$8.000, uma antena parabólica, enfim, um cabo coaxial 0,65 de impedância, 2 computadores, uma chave decodificadora e, enfim, são equipamentos muito simples para se obter, para se receber esses dados. Então, desde há 15 anos, o laboratório tem esse sistema de recepção, né? E com esse sistema de recepção, a gente tem acesso a dados meteorológicos, dados ambientais, dados de saída de modelos, enfim, são 10 gigabytes de dados diários e hoje acumulados mais de 35 terabytes de dados no LAPS, né, no Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite. Então, essas imagens a gente divide, né, basicamente, de satélites meteorológicos e satélites ambientais. Satélites meteorológicos, o principal que a gente destaca é o Meteosat, porque com ele a gente consegue reprocessar os dados e, com isso, gerar novos produtos. As imagens ambientais, o que a gente chama de destaque, a gente tem principalmente o Sentinel, né, o Sentinel 2A, 2B, Sentinel 3, com o sistema Medcast, o repositório, ou seja, a transmissão desses dados através de um satélite de telecomunicação. A gente obtém diferentes satélites e parte dessas informações são utilizadas no laboratório para componente, né, aplicações meteorológicas e aplicações ambientais. O nosso servidor, né, ou seja, eu consigo acessar todas essas informações remotamente através do servidor do LAPS, via FTP, remotamente, desde que a internet da universidade funcione. O sistema de recepção de dados, que depende de uma antena parabólica e toda uma estrutura mínima, eu não dependo da internet. Os meus dados só dependem de energia. Se a universidade tiver energia, eu tenho os dados sendo recebidos e processados. Mas eu não dependo da internet para ter acesso a esses dados diariamente. O que normalmente, em condições normais, eu teria que acessar alguns repositórios, depender da internet, depender de vários outros fatores de infraestrutura para receber esses dados. Com esse sistema, eu não dependo da internet para ter acesso. Mas para acessar os meus dados remotamente, eu dependo da internet. E os usuários, os nossos usuários, eles são usuários de diferentes níveis, né? Desde o usuário que apenas quer os dados em TXT até um usuário em buffer ou em HDF4, HDF5, em diferentes formatos, depende do nível de desenvolvimento, do nível de formação desse usuário. Um usuário mais avançado, ele precisa ter os dados de uma forma que ele possa trabalhar com outras ferramentas e fazer com que ele traga essas informações em formato codificado. Para se ter uma visão geral, né, do que eu falei para você do sistema Medcast, há um bom tempo atrás eu publiquei um livro técnico, muito técnico, que destaca cada equipamento, que destaca as aplicações utilizando esse sistema, o Medcast, no laboratório. Então, esse livro é um e-book, hoje ele tem as duas versões, né, capa dura, ou seja, eu posso adquirir via universidade, mas a universidade está fechada em função da pandemia,
há o e-book também nesse link aí, que vocês podem acessar e adquirir. Lá tem todo o detalhamento, é um guia técnico de como instalar, quais foram as ferramentas que foram utilizadas para processar esses dados desde 2007 até o presente. Vou começar a falar um pouquinho das aplicações, né, o que a gente gera com as informações dos dados que são recebidos no laboratório, através do sistema Medcast. A gente recebe dados do Meteosite, dados do GOES, diferentes produtos. O NDVI eu já tinha explicado em aulas anteriores. O NDVI do LAPS foi desenvolvido no LAPS com parceria com o Instituto de Meteorologia da Turquia e a EUMETSAT, é um NDVI diário, que permite que a gente monitore a saúde da vegetação. A gente utiliza o ESMOS também, como Soil Moisture Ocean Salinity, para obter a umidade do solo superficial, e são produtos que semanalmente a gente divulga para todo o Brasil, mostrando as áreas críticas, principalmente para apoio à agricultura, né? Nesse caso específico, eu estou olhando essa aplicação, foi um teste, foi um caso de estudo que a gente fez de queimadas próximo de torres de alta tensão, ou de fios de transmissão de energia elétrica, principalmente na região Nordeste. Isso é muito comum a partir de setembro e outubro e início do ano, em função dessas torres ou dessas linhas de transmissão elétrica passar em áreas de canaviais, e, de certa forma, muito ainda, né, se coloca o fogo e, às vezes, essas áreas podem trazer risco à transmissão. Houve anos registro de blackout no Nordeste, no Brasil, em função de queimadas próximas ou debaixo de linhas de alta transmissão de energia. Então, a gente trabalhou com esse modelinho de cruzar, através do sistema de informação geográfica, esses diferentes tipos de informações, né, de diferentes tipos de satélites, para obter a localização, o modelo de risco, as áreas que podem estar suscetíveis, principalmente com a localização. A gente, nessa imagem aqui, nesse slide, eu não trago, mas a gente colocou todas as informações das linhas de transmissão de energia elétrica e as torres, e com isso a gente tinha a cada 15 minutos algumas informações sobre as áreas mais suscetíveis a queimadas e que poderiam estar sendo próximas de fios de alta transmissão. Tudo isso utilizando informações geográficas, né, o que permite que a gente colete os dados, faça análise, trace padrões e tendências, né, a partir de um modelo onde essas informações são adquiridas e elas são processadas, colocadas no mesmo padrão de formato, e essa integração de dados utilizando o sistema de informação geográfica permite que a gente gere um modelo, né? Ou seja, através dessas informações eu faço a integração dos dados e atribuo pesos, e com isso eu possa ter um produto final para o usuário de uma forma muito mais simples para a interpretação, principalmente para os tomadores de decisão que precisem de uma informação mais simples de se interpretar, porém aquela informação final ela já vem sendo analisada, processada, analisada, e a informação fica mais fácil para ser interpretada por um gestor, por um usuário com diferentes, um usuário que normalmente precisaria de várias formações para interpretar aquele dado.